Então, começando a sexta carreira, fio do lado direito, eu vou colocar 3 e não vou andar novamente, eu continuo crescendo. É bem grande esse coração, viu? Também para caber tantas letras, né? Coloco 3, entrelaço na última. Não ando, vai ficar assim. Vou colocar novamente 3. Coloquei 3. Vou andar por uma. A segunda vez que eu coloco 3, aí eu já ando. Andei por uma. E eu vou colocar 2 rosas. Duas rosas. Vou andar por uma lilás. E vou colocar uma lilás e uma rosa. Vou andar por uma rosa e vou colocar 2 rosas. Ando pela próxima e vou colocar 2 rosas novamente. 2. Duas rosas. Vou andar por uma lilás. E vou colocar uma lilás e uma rosa. Vou andar por uma rosa. E vou colocar 2 rosas 2 vezes. Então, 2 vezes eu coloco 2 rosas. Vou andar por uma lilás e vou colocar uma rosa e uma lilás. Primeira rosa. E vou colocar, vou andar pela próxima rosa, eu já quero colocar antes de andar, né? E vou colocar agora 2 lilás.
duas lilás. Vou andar por uma lilás e vou colocar duas rosas duas vezes. Então, duas vezes duas rosas. Vou andar pela próxima. E vou colocar... Aí saiu do lugar. Duas lilás. Duas lilás. Vou andar pela próxima e vou colocar duas rosas. Vou andar pela próxima. E vou repetir duas rosas agora até o final aqui. Agora só rosa, viro, colocando rosa, aí a gente continua. Então, já fiz aqui, né? E já virei pro outro lado, já andei na primeira. E vou continuar aqui colocando duas rosas. Vou falar quantas vezes você vai repetir. Coloco duas rosas. Ando pela próxima e vou repetir mais 12 vezes, tá? Tem que ficar um total de 13 vezes bolinha assim por cima, tá bom? Então, vou pausar, você faz aí. Então, fiz aqui, cheguei aqui, tem 13 vezes aqui. Eu vou colocar agora duas lilás. Já andei pela próxima, né? Então, agora eu coloco duas lilás. Depois das 13 vezes de duas rosas, duas lilás. Vou andar por uma rosa. E vou colocar uma lilás e uma rosa. Uma lilás, uma rosa. Vou andar por uma rosa. E vou colocar uma rosa e uma lilás. Uma rosa, uma lilás. Vou andar por uma rosa. E vou colocar uma lilás e uma rosa. Uma lilás e uma rosa. Vou andar por uma rosa.
e vou colocar duas rosas. Duas rosas. Vou andar por uma lilás. E eu vou repetir duas rosas, mas deixa eu ver. Mais 6 vezes, tá? Isso, mais 6 vezes. Eu já coloquei uma e vou repetir mais 6 vezes. Então, eu vou pausar. Eu já coloquei aqui, ó, vai ficar com 7 pedrinhas rosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já andei pela lilás e agora eu vou colocar uma rosa e uma lilás. Uma rosa e uma lilás. Vou andar pela próxima. E vou colocar uma lilás e uma rosa. E uma rosa. Vou andar pela última pedra rosa aqui, vou colocar duas rosas. Duas rosas. Vou andar por duas e vou fechar essa carreira. Por duas. Ai, perdão, tô esquecendo desse foco. E vou fechar essa carreira. E fechou assim essa carreira. Então, ficou um lado e o outro. Então, começando a próxima carreira, nesse sentido, fio da esquerda, 3 rosas. Não vou andar, tá? Eu vou crescer mais essa carreira. Eu não vou andar, então eu vou colocar novamente 3 rosas. Agora sim, eu ando por uma. E vou colocar duas lilás. Opa, andei pela lilás, não, é andar pela rosa. Tô pulando uma. E coloco duas lilás. Vou andar pela lilás. E vou colocar uma rosa e uma lilás, tá?
uma rosa, uma lilás. Vou andar por uma rosa e vou colocar uma lilás e uma rosa. Vou andar por uma rosa e vou colocar duas rosas, peraí, uma. Por 6 vezes eu vou colocar duas rosas. Então, vou colocar uma vez e vou pausar. E aí, a gente volta a hora que tiver pronta 6 vezes. Tá? Ando por uma e coloco duas até ter 6 vezes seguidas. Então, coloquei, deu as 6 vezes, agora eu vou colocar, já andei pela próxima, eu vou colocar uma rosa e uma lilás. Vou andar por uma lilás. E vou colocar duas rosas. Vou andar por uma rosa e vou colocar duas lilás. Duas lilás. Vou andar por uma lilás. E vou colocar uma lilás e uma rosa. Uma rosa. Vou andar por uma lilás. E vou colocar uma rosa e uma lilás. Uma lilás. Vou andar por uma rosa. E vou colocar uma lilás e uma rosa. Tá vendo? É bem cheio de detalhe, tem que prestar atenção. Uma vez é uma primeiro, outra vez é outra primeiro. Coloquei uma lilás e uma rosa. Vou andar pela próxima. Vou colocar duas rosas. Duas rosas. Ando pela próxima. E vou repetir rosa aqui até o final, tá? Até o final, eu vou colocar só rosa. Aí, eu viro e aí eu volto já para fazer o outro lado, tá bom? Bom, então, já fiz esse lado, já virei e já andei pela próxima rosa. Então, aqui, eu vou colocar duas rosas. Vou andar pela próxima. E vou repetir duas rosas mais 13 vezes. Então, vai ter que ficar com um total de 14, tá? 14 vezes. Então, conta as pedrinhas de cima, vai ter que ter 14.
Aí a gente continua, tá bom? Bom, então já pus as 14 vezes aqui, já andei por essa lilás e agora eu vou colocar duas lilás. Minhas lilás, duas lilás. Vou andar por uma. E vou colocar uma lilás e uma rosa. E uma rosa. Vou andar por uma rosa. E vou colocar duas rosas. Vou colocar duas rosas por 5 vezes, tá? Então, eu vou fazer uma aqui, vou pausar e vou fazer as outras 4. Duas rosas. E faz mais 4 vezes. Vai ficar num total de 5. Bom, então, já fiz as 5 vezes, já andei pela lilás. E agora, eu vou colocar uma rosa e uma lilás. Primeira rosa. E uma lilás. Vou andar por uma rosa. E vou colocar uma lilás e uma rosa. Uma lilás, uma rosa. Vou andar por uma rosa e vou colocar duas lilás. Então, duas lilás. Vou andar por uma. E vou colocar agora duas rosas até o final. Vai dar um total de 4 vezes, tá? Então, aqui vou fazer duas. Peraí. Duas até o final, até a última. Vou pausar. Coloquei só rosas até o final. Vou andar por duas, vou colocar uma e vou entrelaçar nela e fechar essa 7ª carreira. Ó, fechou aqui do lado, e ficou assim um lado e o outro. Bom, então, vamos começar a 8ª carreira aqui do lado direito. Agora, eu não vou crescer mais, agora eu vou manter o tamanho, tá bom? Então, vou colocar 3 rosa. E vou andar por uma. Quando eu tava crescendo, eu não andava. Como agora eu não vou crescer, eu vou andar. Então, a gente vai manter o tamanho e depois vai começar a diminuir. Ó, fica assim. Vou andar com o fio da esquerda. Meu Deus, tem hora que parece que... Fio da esquerda anda.
E vou colocar duas rosas no fio da direita. Troquei meu fio novamente, porque até aqui já foram 4 metros de fio, ó. Ando pela próxima. E vou repetir duas rosas mais 6 vezes, tá? Um total vai ficar 7 bolinhas em cima aqui, tá? Então, duas rosas mais 6 vezes. Então, já coloquei aqui as 7 vezes, já andei pela próxima, agora eu vou colocar duas lilás. Vamos formando letra por letra, né, gente? Demora. Ando pela próxima. E vou colocar uma rosa e uma lilás. Vou andar pela próxima. E vou colocar uma lilás e uma rosa. Lilás. Vou andar por uma. E vou colocar, deixa eu ver aqui, para não confundir, tá? Duas rosas, duas vezes. Então, duas rosas. Mais uma vez. Vou andar por uma lilás. E vou colocar, deixa eu ver ali, para não confundir. Uma lilás e uma rosa. Então, uma lilás e uma rosa. Vou andar por outra lilás. E vou colocar uma rosa e uma lilás. Uma rosa e uma lilás. Agora, vou andar pela próxima. E vou colocar uma lilás e uma rosa.
Vou andar pela próxima. E vou colocar duas lilás. Duas lilás. Vou andar pela próxima. E vou colocar duas rosas. E agora, eu vou repetir rosa até o final aqui, tá bom? Faz aí, eu vou pausar aqui e a gente volta do outro lado, tá bom? Bom, então eu fiz aqui, virei, já andei pela próxima e aqui eu vou continuar colocando rosa. Eu vou colocar duas rosas, continua igual do outro lado. Duas rosas. Ando. E eu vou repetir duas rosas, oh, perdão. Ainda por uma só. Vou repetir duas rosas, deixa eu contar aqui. Então, eu vou repetir mais 10 vezes. Já tem uma, ele vai ficar num total de 11 vezes, tá? 10 vezes. Vamos lá, mais 10 vezes. Então, pessoal, já coloquei aqui 11 vezes, já andei pela próxima. E agora, eu vou colocar uma lilás e uma rosa. Uma lilás, uma rosa. Vou andar pela próxima, que é uma lilás. E vou colocar duas rosas. Vou andar pela próxima, e saiu do lugar. Tá. Vou andar pela próxima. E vou colocar uma rosa e uma lilás. Uma rosa, uma lilás. Andei pela próxima e vou colocar duas rosas. Vou andar pela próxima. E vou colocar duas lilás.
Vou andar pela próxima. Não gosto quando a linha passa por dentro, porque fica torcido. Vamos distorcer. Isso. Coloquei duas lilás, agora eu vou colocar uma rosa e uma lilás. Uma rosa, uma lilás. Vou andar pela próxima. E vou colocar uma lilás e uma rosa. Uma rosa. Ai, além do mais, derrubou minhas pedrinhas, que não tô podendo desperdiçar nenhuma. Uma rosa, uma lilás e uma rosa. Vou andar pela próxima. Gente, por que a linha tá dando essa volta? Coloquei uma lilás e uma rosa, agora vou colocar duas rosas 3 vezes. Então, duas rosas por 3 vezes. Deus. Não. O que foi que apagou minha lanterna? Então, eu coloquei 3 vezes aqui duas rosas, já andei pela próxima e agora eu vou colocar uma. Vou colocar uma rosa e uma lilás. Peraí, gente, minha filmadora deu problema. Uma rosa e uma lilás. Não sei o que tá acontecendo. A minha câmera deu uma falhada aqui, mas eu coloquei aqui, ó, 3 vezes duas rosas. Aí eu coloquei uma rosa e uma lilás. Agora eu vou colocar uma lilás e uma rosa. Uma lilás e uma rosa. Vou andar pela próxima. E vou colocar... Aí saiu do lugar aqui. Vou colocar duas rosas 2 vezes, tá? Então, coloco uma. Duas.
Vou andar pela próxima e vou colocar duas lilás. Então, andei, venho aqui e coloco duas lilás. Opa, caiu aqui. Duas lilás. Ó. Vou andar pela próxima. E vou colocar duas rosas. Duas rosas. Chegou aqui, eu vou andar por duas e colocar apenas uma para fechar. Agora, já vai fechar aqui do ladinho. Que a gente não tá crescendo mais, então, vai sempre dar um assim, tá bom? Ó, vai colocar uma. E fecha. E fechou daqui, aqui, a 8ª carreira, né? Fechou aqui. Aqui a gente vai começar a 9ª carreira, tá bom? Bom, então, começando aqui a 9ª carreira, com fio do lado esquerdo, eu vou colocar 3 rosas. Opa. Três rosas. Vou andar por uma e vou colocar duas rosas. Duas rosas. Vou andar por uma e vou colocar uma rosa e uma lilás. Coloquei uma rosa e uma lilás, agora eu vou colocar duas rosas. Vou andar pela próxima e vou colocar duas lilás. Ô, gente, eu falei duas lilás, coloquei duas rosas. Acho que eu tô com sono. Os lilás. Vou andar pela próxima. E vou colocar uma lilás e uma rosa. Uma lilás, cadê minha lilás? Uma lilás e uma rosa.
Vou andar pela próxima. E vou colocar 2 rosas. Duas rosas. Vou andar pela próxima e vou colocar uma lilás e uma rosa. Deixa eu marcar aqui para não perder. Uma lilás e uma rosa. Vou andar pela próxima, vou colocar 2 rosas. Cada vez aumenta mais os detalhes, né, gente? 2 rosas. Vou andar por uma. E vou colocar 2 lilás. Então, 2 lilás. Vou andar pela próxima e vou colocar uma lilás e uma rosa 2 vezes. Então, primeiro a lilás e uma rosa. Mais uma vez, uma lilás e uma rosa. Vou andar pela próxima e vou colocar. Peraí, que eu não posso perder. 2 lilás. 2 lilás. Eu não vejo a hora de ver esse trabalho pronto. Acho que vai ficar muito lindo. 2. Coloquei 2 lilás, agora eu vou colocar uma lilás e uma rosa. Vou andar por uma rosa. E vou colocar 2 rosas. 2 rosas. Vou andar por uma rosa.
E vou colocar uma rosa e uma lilás. Uma rosa. Não, peraí. Eu pulei duas lilás. Eu coloquei duas rosas, agora são duas lilás, senão não dá certo, né? Duas lilás. Vou andar por uma lilás. E vou colocar agora sim uma rosa e uma lilás. Vou andar pela próxima rosa. E vou colocar uma lilás e uma rosa. E uma. Tem umas que o buraquinho delas é difícil, tem que furar. Aí. E uma rosa. Vou andar pela próxima rosa. E vou colocar duas rosas. E agora, eu vou colocar duas rosas até chegar no final lá, viro, tá? Aí a gente volta, vou pausar, aí você faz aí, tá bom? Então, pessoal, já fiz, coloquei, já andei pela da lateral, já andei pela próxima, e aqui eu vou continuar colocando duas rosas. Duas rosas, e vou repetir duas rosas mais 8 vezes, tá? Então, eu vou pausar para não ficar tão longo, né? Esse trabalho é um trabalho longo. Então, pausa aí. Então, coloquei aqui, ficou um total de 9 vezes. Já andei pela próxima, então, vou colocar agora um rosa e um lilás. Então, um rosa, um lilás. Vou andar pela próxima. E vou colocar um lilás e um rosa. Vou andar pela próxima. E vou colocar dois lilás. Dois lilás. Vou andar pela próxima. E vou colocar um rosa e um lilás.
Então, primeiro rosa e um lilás. Vou andar pela próxima. E vou colocar um lilás e um rosa. Um lilás e um rosa. Vou andar pela próxima. E vou colocar 2 rosa. Rosa. Vou andar pela próxima. E vou colocar um rosa e um lilás. Um rosa, um lilás. Vou andar pela próxima. E vou colocar um lilás e um rosa. Vou andar por um lilás. E vou colocar 2 rosas 2 vezes. 2 rosas 2 vezes. Vou andar pela próxima. Mais uma vez, né, que são 2. Vou andar pela próxima. Coloquei 2 vezes, né? E aqui agora eu vou colocar um lilás e um rosa. Então, primeiro o lilás e um rosa. Vou andar por um lilás. E vou colocar um rosa e um lilás. Um rosa, um lilás. Vou andar por um rosa. E vou colocar 2 lilás. Lilás. Vou andar por um lilás e vou colocar 2 rosas. Dois rosa, vou andar por um lilás.
E vou colocar um lilás e um rosa. Primeiro o lilás e um rosa. Vou andar por um rosa. E vou colocar 2 rosas 3 vezes, tá? Então, 2 rosas 3 vezes. Mais uma vez. Chegou aqui, eu ando por 2 e coloco uma e fecho a 10ª carreira, né? Dou apenas uma, entrelaço nela. E fechou assim a 10ª carreira. Aqui nós vamos começar a 11ª.